Ora viva, caros patriotas, no vídeo de hoje vou-vos mostrar o momento exato onde a liberdade jornalística começou a ter os seus dias contados. Vou-vos dar aqui um pouco de contexto. Aqui o José Sócrates, vamos ver a peça, é que ele ficou muito exaltado por estar a ser investigado pela TV, pelo jornal de sexta-feira, é que ainda havia jornalistas de investigação. Aqui temos a Manuela Moura Guedes, é que liderava uma equipa de investigação. Isto aconteceu em 2009, quando ela estava a investigar o caso do Freeport e começou a descobrir muita coisa aqui sobre o José Sócrates. Acontece que ele foi-se queixar a várias pessoas e que levou então ao cancelamento do jornal da TV. Temos aqui depois o José Eduardo Muniz a colocar o José Sócrates em tribunal e tudo, por difamação, pelas palavras que ele proferiu, que a gente já vai ouvir já de seguida. Mas o que acontece é que o jornalismo de investigação, como a direção de informação, acabou por se demitir depois de terem cancelado o programa, porque depois da direção da TV, por alguma razão, né, possivelmente por pressão política, ter cancelado então esse programa. Aqui é um momento de reflexão, é que isto aconteceu pouco antes do 25 de Abril, poucos dias do 25 de Abril, o que não deixa de ser irónico, como numa altura é que devíamos comemorar a liberdade de expressão, liberdade jornalística, tivemos estes jornalistas todos amordaçados por estar a expor o que é que os políticos andavam a fazer. De lembrar também que este foi a altura da bancarrota, é que José Sócrates mandou o país ao charco. Portanto, talvez ele não estivesse muito preocupado com Portugal, estivesse mais preocupado a brincar os cofres da mãe, por assim dizer. Vamos então ouvir o que é que o José Sócrates tinha a dizer de ataque nessa altura, que levou a que o programa de investigação da TV fosse ao ar. Eu vejo por aí muita gente, quando eu fiz uma referência no Congresso Nacional a propósito de um jornal e de uma televisão, muita gente dizer, mas ele está-se a referir a quem? Bem, como se não soubessem. Vocês são jornalistas. Vocês não veem o telejornal da TVI à sexta-feira? Acham que aquilo é um telejornal? Aquilo não é telejornal, aquilo é uma caça ao homem. Aquilo é um telejornal travestido. Aquilo é um espaço noticioso que tem como único objetivo o ataque pessoal, feito de ódio e de perseguição pessoal. Decidi vir hoje ao Jornal Nacional na sequência das afirmações feitas ontem pelo Primeiro-Ministro sobre a informação da TVI na entrevista que deu à RTP. Ouvi as suas palavras com surpresa e admito alguma estupefação. Não pela atitude crítica em relação ao jornalismo da TVI, do qual assumidamente não gosta, mas pelo conteúdo, tom e termos que utilizou, impróprios do meu ponto de vista, para uma pessoa com as responsabilidades que tem perante o país e incompatíveis com o sentido de Estado que o deve acompanhar em todas as ocasiões e que manifestamente decidiu pôr de lado quando resolveu atacar a informação que esta redação fornece aos seus espectadores. Não vou adotar esse tom, nem essa maneira de atuar, pois estamos seguros do nosso profissionalismo e do rigor, dedicação e competência dos nossos jornalistas. É, pois, serenamente, que aqui deixo claro que não sou cobarde, nem me escondo atrás de qualquer moita ou arbusto, a montar emboscadas para ir à caça ao homem, movido por ódio pessoal e persecutório, utilizando para o efeito um dito telejornal travestido. Nem eu, nem ninguém nesta casa recorre a tais métodos que talvez sejam frequentes em política, mas que são inadmissíveis em jornalismo. É evidente que as afirmações de José Sócrates traduzem enorme desconforto perante o jornalismo de investigação que os melhores jornalistas desta casa têm desenvolvido a propósito do caso Freeport. Ontem, por sinal, o Primeiro-Ministro dispôs de uma excelente oportunidade para esclarecer o país sobre o seu alegado envolvimento no caso, mas não conseguiu, não pôde, não soube
ou não quis fazê-lo. É lá com ele. Preferiu antes atacar a TVI. O modo como o fez, se indiscutivelmente ofendeu profissionais desta empresa, ofendeu-me a mim, em particular, o último responsável pela informação que aqui se produz, quer na minha honra, quer na minha dignidade. Nessas circunstâncias, decidi já avançar para os tribunais com uma queixa contra José Sócrates, não impedindo naturalmente outros jornalistas de o poderem fazer, se a sua consciência assim o determinar. É preciso lembrar que até agora a TVI só relatou factos. Não inventou as imagens, os sons e as afirmações a que o país tem assistido, no mínimo, com espanto. Muito menos acusamos ou julgamos seja quem for. Isso compete à investigação criminal, que está em curso, e às autoridades judiciais, se nesse sentido decidirem. Até hoje, ninguém desmentiu qualquer informação a este respeito por nós transmitida. Não há espaço para que quem quer que seja pretenda transformar-se em vítima a partir das nossas notícias. A única vítima, até agora, parece poder vir a ser a liberdade de informação. Tais são os processos de intimidação a que se assistem e que visam condicionar o livre exercício do jornalismo, fundamental e basilar em qualquer sociedade democrática. Por nós, na TVI, tal não acontecerá enquanto eu aqui estiver. Continuaremos a trabalhar da mesma maneira e lutaremos até ao fim na defesa dos valores da independência, isenção e rigor que nos norteiam e que fazem com que milhões de portugueses em nós confiem, respeitando a diversidade de estilos que constitui uma das riquezas da TVI. Não vou alimentar mais polémicas, mas é triste e irónico que a poucos dias do 25 de Abril, data da restauração das liberdades, se presenciem tantos e tão insensatos ataques e ameaças ao jornalismo. E pronto, caros patriotas, foi o vídeo de hoje. Deixem então os vossos comentários o que é que acham sobre esta situação, sobre este ponto de viragem e se dos dias de hoje, se isto era possível que tivéssemos jornalistas a sério que confrontassem o poder político da mesma forma que José Eduardo Muniz fez. Portanto, deixem os vossos comentários, não se esqueçam então de deixar o vosso like e fazer a partilha para que a gente consiga chegar a mais patriotas e mostrar o que é que tem acontecido desde estes anos, porque as pessoas têm muita tendência a esquecer rapidamente de muita coisa. Um bem-aja, caros patriotas, força que Portugal ainda é nosso.